Olá, aluno, dileta aluna de Química do primeiro ano do ensino médio. Nós agora vamos para a aula número 5, né? Aula número 5 de estrutura da matéria, ok? Nós vimos na aula anterior que Rutherford, com base no seu experimento com as partículas alfa sendo bombardeadas sobre a lâmina de ouro, ele concluiu algumas coisas muito interessantes. Ele concluiu que o átomo seria constituído por duas regiões. Uma, a eletrosfera, aonde estariam os elétrons. A eletrosfera seria muito maior do que o núcleo, né? Por quê que ele chegou a essa conclusão? Avaliando a quantidade de partículas alfa que atravessavam a lâmina de ouro. A quantidade que atravessava era muito maior, 99% atravessava a lâmina de ouro sem sofrer nenhum desvio, ou seja, atingia uma região do átomo vazia, né? Uma região do átomo que não interferia, não interagia com a partícula alfa que era positiva, né? Então essa região era a eletrosfera e esta região central, muito menor do que a eletrosfera, né? Seria então o núcleo, tá bom? Aqui nessa imagem, o núcleo está relativamente muito grande, né? E a eletrosfera relativamente muito pequena. Então, por exemplo, se o núcleo realmente fosse desse tamanho, talvez a eletrosfera teria que ser do tamanho dessa sala para atingir a proporcionalidade, ok? Mas a gente viu também, brevemente, que este átomo proposto por Rutherford tinha dois problemas. O primeiro deles era que o núcleo sendo positivo, haveria aqui uma repulsão eletrostática muito grande, fazendo com que esses prótons se afastassem, desintegrando o núcleo. O outro problema seria o seguinte, ora, se os elétrons são negativos, como é que eles não caem no núcleo, já que este é positivo? E se entre positivo e negativo há uma atração, tá certo? Bom, estes dois problemas apresentados pelo átomo de Rutherford seria resolvido por Niels Bohr. Na verdade, Rutherford e Bohr trabalharam com esta ideia, eles foram contemporâneos, né? Então você observa que apenas 3 anos depois do átomo proposto por Rutherford, Niels Bohr ajustou esse modelo atômico proposto por Rutherford, tá certo? Bom, esse modelo de Bohr, a gente até poderia chamá-lo, veja, que o modelo de Rutherford é chamado de modelo planetário, tá certo? A gente pode chamar o modelo de Bohr planetário também, porque ele continua com a mesma estrutura planetária, né? Ou seja, com o núcleo central e os elétrons girando ao redor em órbita, semelhante àquilo que acontece com o sistema solar, em que o Sol no centro tem ao seu redor os planetas girando ali, tá certo? Mas também poderíamos chamá-lo de modelo quântico, né? Modelo quântico. Por quê? Porque o átomo de Bohr, que é resultante de uma série de análises feitas com os resultados de estudos feitos com a luz, né? Estudos espectroscópicos da espectroscopia, analisando espectros luminosos de estrelas e de elementos, levaram Niels Bohr a propor esta sua ideia para o átomo, esse seu modelo atômico. Então, segundo o modelo de Bohr, né, e aí você tem uma coisa que são os postulados de Bohr, né? O que é um postulado, professor? Postulado é uma afirmação que não carece de confirmação experimental, né? Quer dizer, uma afirmação que faz tanto sentido que eu não preciso experimentalmente prová-la
para que ela seja aceita como sendo verdade, né? Então, os postulados de Bohr para o átomo são o seguinte, olha só. Ora, por que os elétrons não caem no núcleo? Por que os elétrons não caem no núcleo? Porque os elétrons giram em órbitas circulares com uma quantidade de energia fixa. Ou seja, os elétrons não perdem energia ao girarem ao redor do núcleo atômico. Se eles perdessem energia, eles iriam ficar cada vez mais lento, girar em espiral e cair no núcleo, tá? Por que eles não caem? Porque eles não perdem energia. Ou seja, a energia dos elétrons ao redor do núcleo é quantizada. Tem uma quantidade fixa para cada um dos níveis, para cada uma das camadas, tá bom? Então, os elétrons giram em camadas e giram em órbitas com energia quantizada, né? Com energia fixa, tá bom? Os elétrons podem, no entanto, mudar de camada, mudar de nível. Um elétron que está aqui na primeira camada pode vir para a segunda, o que está na segunda pode vir para a terceira, um que está na terceira pode vir para a segunda, enfim, eles podem mudar de camada. Mas para isso eles precisam ganhar ou emitir energia, tá? Então vamos ver como é que isso aconteceria. Veja bem, olha só. Um elétron está aqui na primeira camada, tá? Aqui na primeira camada, você tem uma quantidade de energia fixa, tá? Por exemplo, 5 elétron-volts. Se este elétron ganhar energia, imagine que essa segunda camada é 10 elétron-volts, essa daqui 5 elétron-volts. Ou seja, se esse cara ganhar energia, né, ele pode pular para esta camada mais externa, tá? Então, quando um elétron ganha energia, ele sai de uma camada interna para uma externa. Esse fenômeno a gente chama de excitação eletrônica. Então, veja, este átomo aqui, né, está no estado fundamental, que a gente chama. Mas se ele receber energia e o elétron pular de nível, sair de um nível de menor energia para um nível de maior energia, a gente vai chamar ele de átomo excitado. Ou seja, o elétron mudou de um nível mais baixo para um nível mais alto, de mais alta energia, tá certo? Quando é que um elétron se excita? Quando recebe energia. Recebe uma quantidade de energia suficiente para que ele mude da camada 1 para a camada 2, ok? Agora, se o elétron perder energia, normalmente na forma de luz, ele pode se desexcitar e voltar para o estado fundamental. Então, dileto aluno, essa aqui é um conceito que talvez não seja fácil de entender, ok? Então vamos lá. Quando o elétron está na sua camada original, ele está no estado fundamental. Vou repetir para você anotar aí no seu caderno de química. Quando o elétron está na sua camada original, na sua órbita original, a gente diz que o átomo está no estado fundamental, tá? Esse elétron que está na sua camada original, ele pode mudar de camada, se ele ganhar energia, tá? Então, se ele ganhar energia, o elétron pode sair da sua órbita original para uma órbita mais externa. Quando isso acontece, a gente diz que aconteceu uma excitação eletrônica. O átomo não mais está no estado fundamental, agora o átomo está no estado excitado, ok? Então você vai precisar fazer essas anotações aí, tá? Este átomo está no estado excitado porque o elétron não está na sua órbita original. Ele não está na sua camada original, ele está na camada seguinte. E por que ele pulou para cá? Porque ele ganhou energia.
Bom, um átomo pode, uma vez excitado, se desexcitar, perder a energia que ele havia recebido? Pode, né? Então veja, se este elétron, ele gostaria muito de voltar para a sua camada original, né? Então quando ele chega aqui, ele sente saudade do seu rincão, do seu lugar original. Mas para ele voltar, ele tem que perder energia. Tá? Perdeu energia, normalmente na forma de luz, ele volta para a sua órbita original. Ele sofreu uma desexcitação. Quando ele sofre uma desexcitação, né, ele deixa de ser excitado e volta para o estado fundamental. Eu levei um tempinho a mais, porque eu sei que esse conceito é mais complexo um pouquinho, tá certo? Bom, professor, o que tem a ver este fenômeno com os fogos de artifício? Tudo a ver. Porque o que está acontecendo aqui nos fogos de artifício, né? Que emitem luz de diferentes cores, formando então essa coisa tão bacana, tão bonita, que enfeita principalmente os réveillons aí no mundo todo, né? O que está acontecendo? Ora, quando os fabricantes de fogos de artifício colocam junto com a pólvora diferentes elementos químicos, a luz que o átomo emite quando o elétron se desexcita, né? Então, a luz que o átomo emite quando o elétron se desexcita, ela é característica de cada elemento. Então, dependendo do elemento que está se desexcitando, eu tenho uma luz de uma cor. Então, eu posso ter uma luz roxa, eu posso ter uma luz branca, eu posso ter uma luz amarela, eu posso ter uma luz verde, né? Então, por exemplo, se está desexcitando o átomo de sódio, a luz é amarela. Se a luz está vindo do átomo de cobre, a luz vai ser azul. E assim, se é do magnésio, é branca, né? E assim sucessivamente. Então vamos lá. Imagine que dentro da pólvora, né, eu tenho aqui o átomo de cobre misturada, um sal de cobre misturado à pólvora, né? Então, quando nos fogos de artifício a pólvora queima, né? Quando nos fogos de artifício a pólvora queima, o que vai acontecer? O calor do fogo vai fornecer energia para o elétron e o elétron vai mudar de nível, vai mudar de camada, né? Logo mais eu vou explicar para vocês que essas camadas, elas têm um nome, a gente chama ela designa ela por essas letras, K, L, M, N e tal, né? Então na próxima aula a gente verá isso. Então imagine que um elétron que está aqui, quando recebe energia, pula para cá, né? Então, por exemplo, aqui, imagine que isso aqui é um átomo de cobre, né? Imagine que é um átomo de cobre. Quando a pólvora queima, ela fornece calor para o elétron. Este elétron muda de camada, fica excitado. Mas a tendência natural é ele se desexcitar, né? Perder a energia que ele havia recebido. E quando isso acontece, ele libera luz, que se ele for cobre, vai ser uma luz azul ou verde, tá bem? Então, o que está acontecendo nos fogos de artifício? Elétrons estão sendo excitados e quando eles voltam para a sua camada de origem, eles liberam luz. Eu ali tenho uma grande mistura de sais minerais, né? Com diferentes átomos que estão sendo excitados. Por isso eu tenho diferentes cores, ok? Isso acontece nas lâmpadas fluorescentes, fluorescentes que nós temos em casa, né? Então ali os elétrons estão sendo excitados, né, pela energia elétrica e quando nós ligamos então uma luz, né, essas luzes fluorescentes que nós temos em casa, a energia elétrica excita os elétrons de um pó branco que tem dentro dessas lâmpadas, né? O que acontece? Esses elétrons se excitam, ou seja, mudam de camada, quando eles voltam, liberam luz para nós. A luz branca que normalmente a gente usa aí, nas nossas lâmpadas em casa, ok? Muito bem.
Então, atenção. No estado fundamental, como eu dizia, o elétron está na sua camada de origem, ok? Agora, se ele absorver energia, se ele receber energia, o elétron muda de camada. Ele estava na camada número 1, veio para a camada número 2, a gente diz que ele está no estado excitado. Agora, para ele mudar da camada 2 e voltar para a camada 1, né? Então ele vai ter que perder energia, ele vai ter que liberar energia. Essa energia que ele libera normalmente é na forma de luz, né? Então aí você tem de novo o retorno dele para o estado fundamental. O que é natural? É o átomo está no estado excitado ou do estado fundamental? No estado fundamental, tá? Então tudo tende a ter a menor quantidade de energia possível. Então quando um átomo recebe energia e o elétron fica excitado, essa excitação permanece por pouco tempo. A tendência natural é que esse elétron volte para cá, para o estado fundamental. E aí ele libera energia, tá? Esse fenômeno, de excitação e desexcitação eletrônica, explica uma série de coisas que a gente conhece no dia a dia, né? A luz, né? Eu não sei se você lembra, mas a luz da lâmpada fluorescente, por exemplo, acontece assim. Aquelas faixas, né, e sinalizadores de trânsito também acontece assim. Veja que quando a gente joga luz sobre as roupas, que a gente chama de roupas fluorescentes, o que a gente faz ali? A luz excita os elétrons, né, do material que está naquelas vestimentas. Aí o elétron se excita e quando ele volta, continua liberando luz, né? A gente tem isso também no vagalume, né? E outros animais que emitem luz, né? No vagalume o processo é químico, mas o fenômeno é parecido, né? Você tem uma excitação eletrônica, né? A energia que está sendo fornecida para excitar o elétron é uma energia química, né? Resultante de uma reação química, mas o elétron se excita, quando ele volta, libera luz, né? A gente chama isso de bioluminescência, tá? Bom, o átomo de Bohr, né, em 1913, ainda tinha um problema. Bohr explica muito bem a questão dos elétrons, né? Por que os elétrons permanecem na eletrosfera mesmo sendo atraídos pelo núcleo? Porque eles não perdem energia aqui, a energia deles é quantizada, é uma energia fixa, eles não perdem energia de jeito nenhum, permanecem com as suas velocidades, com a sua energia aqui direitinho. Mas ele ainda tinha um problema, que era o fato de eu ter no núcleo os prótons, e aí eu teria então uma repulsão que eu não conseguiria explicar, tá certo? Mas aí em 1932 o nêutron surge na história. Esse cientista aqui descobre os nêutrons. E aí o núcleo tem aí parte da sua estabilidade explicada, tá certo? Então, na verdade, os nêutrons que não têm carga elétrica são partículas que existem no núcleo e que agem como se fosse uma cola no núcleo, aproximando e mantendo-os ali, mantendo os prótons juntos, né? Ok? Muito bem. Então, o nêutron tem carga zero, os prótons têm carga positiva, mas o nêutron isolam os prótons. Assim, o átomo fica mais ou menos definido da seguinte forma. O átomo tem uma estrutura dividida em duas partes, a eletrosfera, onde os elétrons estão girando ali ao redor, com cargas com energia quantizada, né? Os elétrons giram por tempo indeterminado sem perder energia. No núcleo você tem os prótons, que embora sejam de cargas iguais, portanto tem ali uma repulsão, os nêutrons que não têm carga elétrica mantêm o núcleo atômico coeso, tá certo? Então aqui nós temos um resuminho dos modelos atômicos, né? Começando com o modelo de Dalton, bola de bilhar, átomos indivisíveis, maciça, indestrutíveis, o átomo de Thomson, pudim de passa, uma esfera de carga positiva, os elétrons distribuídos como
as uvas em um panetone, modelo de Rutherford, que é um modelo nuclear, tem um núcleo e uma eletrosfera, né? Os prótons ficariam aqui, os elétrons em volta do núcleo. O modelo quântico, que é o modelo de Bohr, né? Os elétrons percorrem órbita circular ao redor do núcleo, cada órbita tem uma quantidade fixa de energia, e um elétron pode pular de camada, se ele pode vir para a camada mais externa ou mais interna. Para isso ele deve ganhar ou perder energia, certo? E aí, meu querido, nós vamos fazer aqui um exercício para encerrarmos esse módulo. Esse módulo está um pouco maior, mas aí a gente tem paciência um pouquinho. Aqui na página número 36 do módulo 4, a gente tem essa questão. Olha lá. 1803, John Dalton propôs um modelo de teoria atômica. Considere que, sobre a base conceitual desse modelo, sejam feitas as seguintes afirmações, ok? Primeira afirmação: o átomo não é maciço. Já não é Dalton, porque Dalton dizia que o átomo era maciço, ok? Se quiser continuar lendo, você lê, mas não precisa mais, tá? Porque como eu estou falando do modelo de Dalton, já esta primeira afirmação já não está de acordo com o modelo de Dalton, tá bom? Afirmação 2. Os átomos caracterizam os elementos químicos e somente os átomos de um elemento químico são idênticos em todos os seus aspectos. Isso é verdade. Dalton dizia que cada átomo era representado por um tipo de bolinha com as mesmas propriedades. Então a 2 é verdadeira. 3. As transformações químicas consistem de combinação, separação ou rearranjo dos átomos. Isso também é verdade, né? E compostos químicos são formados de átomos de 2 ou mais elementos unidos em uma razão fixa. Isso também é verdade. Então 2, 3 e 4 são verdadeiras as afirmações, a letra B, tá bom? Aqui na página 48 do módulo 4 nós temos essa outra questão. Considere as afirmativas. O átomo é maciço e indivisível. Maciço e indivisível, isso é Dalton, certo? O átomo é um grande vazio com um núcleo muito pequeno, denso e positivo no centro. Bom, isto é Rutherford, né? Isto é Rutherford. Então, Dalton e Rutherford, letra C. Para encerrarmos, vamos lá. Dalton, Rutherford e Bohr propuseram em diferentes épocas modelos atômicos. Algumas características desses modelos são apresentadas a seguir. Então, vamos lá. Núcleo atômico denso, isso é Rutherford, certo? Com carga positiva, Rutherford. Elétrons em órbitas circulares, Rutherford, né? Rutherford. Átomos maciços e indivisíveis, isso é Dalton, certo? Núcleo atômico denso, com carga positiva, elétrons em órbitas circulares com energia quantizada, isso é Bohr, ok? Então nós temos Rutherford, Dalton e Bohr. Rutherford, Dalton e Bohr, letra C. Valeu? Então até a próxima aula nós continuaremos falando de átomo, com algumas características mais importantes aí do átomo. Até a próxima aula, dê um like nesse vídeo e você também deve fazer o quê? Se inscrever no canal. Um grande abraço, até a próxima.